Meus caros, decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito tributário, constante no recurso extraordinário 796939 do Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que o pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção tributária automática, conforme o artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9430 de 1996, configura legítimo exercício do direito de petição ao contribuinte, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, antes de nós traduzirmos o julgado, atenção, o artigo 74, parágrafo 17 da lei em questão é o dispositivo que trata sobre o processo tributário fiscal, tá legal? Essa lei, ela discrimina melhor como é que se dá o PAF, o processo administrativo fiscal, em nível federal, e essa norma foi declarada inconstitucional em razão do direito de petição. Traduzindo, o contribuinte que de boa-fé tenta a compensação tributária não pode sofrer sanção automaticamente. A lógica do Supremo Tribunal Federal aqui foi privilegiar o contribuinte que tenta realizar a compensação tributária. E o que é a compensação tributária? É uma forma de extinção do crédito tributário. Nós temos formas de suspensão, de exclusão e de extinção. As formas de suspensão e de exclusão são menores, mas as formas de extinção são enormes, tem prescrição, decadência, pagamento, compensação, tá? E a compensação exige lei. O que isso significa? Que a entidade federativa responsável por cobrar aquele tributo editará uma lei, ou seja, passará pelo crivo do legislativo, o qual analisará o impacto orçamentário de admitir aquela compensação. E o que é a compensação? Vocês podem pegar por empréstimo o que vocês sabem do direito civil. Eu tenho um crédito de natureza X, um débito de natureza também X, eles podem abater um ao outro. Ou seja, eu devo R$1.000 para o fisco estadual, mas o fisco estadual deve R$1.000 para mim. Compensação integral, um se abate com o outro, se houver uma lei autorizando. Eu devo R$1.000 para o fisco, só que eu tenho R$500. Eu vou ficar com um débito de R$500. Novamente, uma compensação, agora parcial, também com lei autorizando. Esta lei é uma lei em sentido estrito, o que significa que você precisa ter uma lei tratando especificamente sobre a compensação tributária. Tá legal? Pois bem, a iniciativa da compensação, uma vez editada a lei, parte de quem tem interesse. E essa compensação pode ser proposta pela administração pública ou pelo particular. Depende de quem tem interesse em viabilizar, de quem surgiu a ideia, em primeiro lugar, né? É preciso uma convergência, é claro, entre ambas. É preciso que particular e fazenda queiram realizar a compensação, porque é uma forma de negócio, e uma forma de negócio que conduzirá para a extinção do crédito tributário. Mas a iniciativa desse negócio pode partir do particular ou da fazenda. E o particular manifesta o seu desejo de compensação por meio de uma petição. Ele comunica à fazenda: olha, fazenda, eu devo R$1.000, só que eu tenho R$1.500, eu tenho R$500 de crédito. Vamos abater, eu te pago R$500 e fica tudo resolvido. Se a fazenda concordar, beleza. Se a fazenda não concordar, até então, o indivíduo sofria uma multa de 50% sobre o débito. Ou seja, o cidadão ia lá, apresentava a petição não tinha sucesso, e eu ainda te cobrava uma multa de 50% em cima. Pelo simples peticionamento. Tá legal? O Supremo entendeu que isso é abusivo. Por quê? Porque desmotiva o direito de petição. O direito de petição tem garantia constitucional, enquanto que essa multa tem garantia legal. Ou seja, no ponto de vista formal, nós já temos uma incompatibilidade interpretativa em que uma norma constitucional não está sendo obedecida pela norma legal, se vocês forem parar para pensar. Porque a multa, ela está indiretamente desmotivando o direito de petição. E além dessa questão formal, nós também temos uma questão material. Se o direito de petição tem como objetivo quitar débitos tributários, entendam, essa norma trabalha em sentido contrário, porque ela motiva o contribuinte a não pagar o tributo.
E o objetivo da legislação tributária tem que ser o pagamento de tributo. A compensação é, inclusive, uma ferramenta para que o pagamento ocorra de maneira mais fácil, mais ágil. E essa multa de 50% desencoraja. Porque se você está devendo, você tem medo de apresentar uma petição e ainda por cima voltar para casa sem a compensação e com uma multa de 50%. Entendeu? Essa é a lógica. Atenção com uma coisa. É o contribuinte de boa-fé que não sofrerá essa multa. Por quê? Porque às vezes o cara quer fazer uma compensação porque tem um laranja, porque tem uma offshore, tem offshore é uma conta bancária fora do país, ele tem escamoteios, né, que podem fazer com que ele seja beneficiado por aquela compensação. Então, somente o contribuinte de boa-fé. Por quê? Porque o direito não socorre quem está de má-fé. Logo, nesse caso, caberá a multa, não esta multa, mas outra multa decorrente da má-fé. Mas essa multa, em razão do simples peticionamento, ela não caberá. Tá legal? Importante entender essa distinção entre boa-fé e má-fé, porque é o direito de petição realizado de boa-fé. O direito de petição realizado de má-fé é abuso de direito, e o abuso de direito será punido com as sanções previstas em lei. Legal, meus caros? Por hora é só. Tchau, tchau.